Capítulo 1 O céu rachado. A estação áurea 7 parecia um tumor metálico cravado na imensidão branca do Ártico. Tudo ao redor era silêncio, não o silêncio reconfortante de uma madrugada adormecida, mas um vazio pesado, como se o próprio som houvesse sido esquecido naquele lugar. As luzes de emergência piscavam em tons vermelhos e verdes, refletindo nas paredes cobertas de gelo. O gerador principal havia falhado há 5 dias. Desde então, a equipe sobrevivia graças à redundância do sistema auxiliar, que rangia como um animal ferido. Lá fora, a nevasca não cessava. Dra. Helena Orlow passava as noites em claro, observando o céu com os binóculos espectrais. Não que esperasse encontrar algo, ao menos nada que fizesse sentido humano. Mas na quarta noite sem sono, algo mudou. Uma rachadura apareceu. Não no gelo, no céu. Era sutil no início, um filete prateado serpenteando entre as nuvens espessas. Não fazia parte da aurora boreal nem de qualquer fenômeno atmosférico conhecido. Parecia mais um erro, uma falha na textura da realidade. E então ela ouviu. Sussurros. Orlow. Helena, nós sabemos. Voaram pelas ondas de vento, mas não tinham direção. Eram íntimos, quase ternos, como um amante chamando de longe. Não havia eco, apenas presença. Quando ela afastou os olhos do binóculo, percebeu que a voz não vinha do céu. Vinha da neve. O técnico de comunicações Marlow estava desmontando o painel de transmissão quando Helena entrou de rompante. Tem algo no céu, disse ela com os olhos arregalados. Como uma rachadura. Está crescendo. Marlow bufou. Com esse tempo? Só se for uma ilusão de ótica. Ou fadiga. Você não dorme há quanto tempo? Eu sei o que vi. Ela segurava um gravador de bolso, o velho modelo de fita que usava para anotar observações. Apertou o play. Ruído. Estática. Depois, algo mais. Helena. A voz era grave e arrastada, como se o tempo em si estivesse cansado. Marlow empalideceu. Isso é seu nome? Não sou só eu que escuto. Pode ser interferência, ruído atmosférico ou alguém pregando uma peça. As vozes estão vindo da neve. Da própria neve. Marlow olhou pela pequena janela. Os flocos dançavam no ar com uma leveza normal, como se cada um tivesse consciência do próprio movimento. O branco parecia vibrar. Isso não faz sentido. Helena se aproximou. A rachadura está abrindo. Eu vi um brilho atrás dela. Como se houvesse outro céu mais fundo. Um céu por trás do céu. Na manhã seguinte, 2 membros da equipe desapareceram. Gauthier, o meteorologista francês, e Vera, engenheira de energia. Suas camas estavam desfeitas, os cobertores encharcados de umidade gélida. As câmeras de segurança haviam travado às 3h17, registrando apenas um segundo de vídeo onde, em meio ao breu, algo se arrastava no corredor, uma silhueta curvada, envolta em um manto feito de sombras líquidas. O rastro que deixaram ia além da porta principal, onde os sensores indicavam 30 graus negativos. Nenhum traje de inverno havia sido levado. Nenhuma bota. Era como se tivessem sido chamados, e obedecido. À noite, Helena subiu ao observatório sozinha. A rachadura estava maior. Agora pulsava. Pulsava como uma ferida aberta no firmamento. Em sua borda se formavam escamas douradas que se desfaziam com o vento. Formas passavam por trás da fenda, longilíneas e móveis espreitando. Ela sentiu que eram muitas. Antigas. Famintas. A voz voltou, clara como um pensamento enfiado direto no cérebro. O chão sopra nossos nomes, Helena. O gelo se lembra. Acordamos. Quando ela voltou à estação, havia pegadas humanas no refeitório, mas andavam em círculos. Pequenos, perfeitos, como se quem as fizesse estivesse girando em torno de si por horas. E no centro havia uma única palavra, escrita em vapor congelado. Derrame. Capítulo 2. A coisa debaixo do gelo. O chão havia começado a gemer. Ao início, pensaram que fosse o gerador secundário falhando, mas o som vinha de mais fundo, do subsolo. Um render arrastado, como se algo imenso se movesse lentamente sob toneladas de gelo e silêncio. O Dr. Ismael Kovacs liderava a perfuração da camada inferior, onde haviam identificado uma anomalia geotérmica incomum. O calor que emanava dali derretia a base do gelo como um coração podre pulsa sob carne congelada.
As medições não batiam. A temperatura interna não obedecia a nenhuma lógica física. Isso aqui não é geológico, murmurou ele, ajustando o scanner. É vivo. A equipe cavou mais fundo. Durante a noite, algo foi encontrado. Um brilho pulsante, como olhos fechados por trás de uma membrana translúcida. Uma saliência disforme de massa orgânica congelada emergia da parede de gelo, com texturas que lembravam músculos, mas que pareciam estar se contraindo, mesmo sob o frio mortal. O que quer que seja isso, está sonhando, disse Kovacs. Ou, esperando. A superfície do corpo era coberta por pequenas estruturas espiraladas que lembravam bocas, cada uma com seus próprios dentículos minúsculos, dispostos como flores deformadas. Helena ficou paralisada diante da coisa. O céu rachado parecia vibrar sempre que se aproximavam do local. A rachadura e aquilo estavam ligados. Sentia como se ambas fossem parte de uma mesma estrutura, uma entidade quebrada tentando se recompor. Na terceira noite após a descoberta, o gelo ao redor da massa começou a derreter por conta própria, exalando vapor sulfuroso que fazia os olhos arderem e o nariz sangrar. Vera, que todos pensavam estar desaparecida, foi encontrada nua, deitada ao lado da coisa, com o rosto virado para cima e os olhos completamente brancos. Ela está sorrindo, disse Marlov, segurando a lanterna com mãos trêmulas. Vera não piscava. Seu corpo tremia em espasmos suaves, mas a boca se mantinha aberta em um sorriso largo demais. Quando falaram com ela, ela respondeu: o sono termina. Ele se move. Ele sente falta da fome. Então mordeu a própria língua e começou a gargalhar, mesmo com o sangue enchendo sua garganta. A entidade passou a crescer. Devagar, quase imperceptível, mas com propósito. As bocas espiraladas se abriram e sons baixos começaram a ser emitidos, ruídos parecidos com estática molhada, como se alguém tentasse falar debaixo de um lago gelado. Kovacs colocou microfones de captação profunda. O que gravaram não era linguagem, mas padrões. Sequências hipnóticas que faziam os ouvintes sangrar pelo nariz e vomitar memórias desconexas, lembranças que não lhes pertenciam. Um dos assistentes, Léo, começou a falar em uma língua que Helena reconheceu de seus sonhos. Era a mesma língua sussurrada pelo vento na noite da rachadura. Ele está tentando lembrar quem foi, disse Léo, encarando a parede. E nós somos a lembrança. Quando a criatura finalmente se soltou da parede de gelo, o mundo pareceu prender a respiração. Ela caiu no chão da câmara com o som de um oceano se despedaçando. Ainda pulsava. Tentáculos escorriam lentamente como gosma viva, cada um com pequenos olhos que piscavam em direções opostas. Ela não atacou, ela apenas olhou. E em cada olhar, uma parte do cientista se desfazia. Não fisicamente, mas existencialmente. Kovacs foi o primeiro. Simplesmente parou de existir. As pessoas lembravam que ele estava ali, mas não sabiam quem era, o que fazia nem como havia chegado. Seu nome sumiu dos registros. Seu quarto estava vazio, limpo, como se nunca tivesse sido usado. Ela está comendo a realidade, sussurrou Helena, ajoelhada diante da criatura. Está se lembrando por meio de nós. E cada lembrança que ela toca, desaparece. A última coisa que Helena ouviu antes de desmaiar foi o som da criatura sussurrando em todas as vozes da estação, todas ao mesmo tempo. Acorde, acorde, acorde. Você não está mais dormindo. Capítulo 3. A entidade que caminha ao contrário. O vento não parava. Ele soprava como uma língua grossa de vidro, girando em redemoinhos hipnóticos e cortando a pele com precisão cirúrgica. A estação áurea 7 estava mais silenciosa do que nunca, e mesmo os sistemas automáticos pareciam hesitar antes de emitir qualquer som. Na terceira manhã após o surgimento da criatura do gelo, que ninguém ousava mais nomear, Helena avistou uma figura caminhando no campo de neve, a cerca de 40 metros da estação. Era uma silhueta humana. Sozinha. E nua. Não pode ser, disse ela, recuando do monitor de vigilância. Era Gautier, o meteorologista desaparecido. Ele andava lentamente de costas com os braços estendidos, como se buscasse apoio no nada. Os pés se afundavam na neve profunda, mas ele parecia não sentir o frio. A pele estava azulada, cortada por marcas circulares que pulsavam levemente, como cicatrizes frescas e vivas. Helena, Marlov e Léo correram para recebê-lo, mesmo sabendo que algo estava errado demais.
Quando se aproximaram, o ar ficou denso, pesado, e a percepção do espaço começou a falhar. Gautier parecia ao mesmo tempo próximo e distante. Seus olhos, brancos como leite coagulado, se abriram de forma abrupta. E ele falou: "Vocês estão do lado errado do tempo." Sua voz soava como se estivesse passando por uma garganta cheia de cacos de espelho, reverberando com ecos que vinham de dentro da cabeça de quem ouvia. Era como se as palavras não fossem produzidas, mas projetadas dentro do pensamento alheio. Léo vomitou sangue. Marlos caiu de joelhos, chorando sem saber por quê. Helena segurou Gautier pelos ombros. Ele tremia. "O que aconteceu com você?" Ele virou a cabeça devagar, o pescoço estalando de forma inumana, e disse: "Eu andei com ela, com a coisa que caminha ao contrário." Gautier foi levado para a ala médica improvisada, onde ficou murmurando enquanto encarava o teto. Helena e Marlov, isolados na sala ao lado, escutaram pela gravação os trechos mais perturbadores. "Ela nasce quando você se lembra da primeira mentira que contou para si mesmo. Ela tem o rosto de todos os que você perdeu. Ela me ensinou a andar pelo lado de dentro da pele do mundo." Helena, mesmo com o horror pulsando no peito, sentia que ele dizia a verdade. E então, nas imagens do drone de monitoramento, eles viram. Lá fora, entre as nevascas que giravam como espirais, uma silhueta dobrada emergiu da neblina. Era esguia demais para ser humana, com membros longos e contorcidos, como braços de aranha em movimento reverso. A cabeça, se é que era uma cabeça, estava coberta por uma máscara de gelo quebrado, que se movia como se respirasse. Ela andava de costas, mas avançava em direção à estação. Cada passo fazia as estruturas metálicas estremecerem, como se o mundo estivesse tentando se proteger de sua presença. À noite, Gautier desapareceu novamente. Tudo que restou foi um rastro de pegadas, todas voltadas para dentro da estação, mas ninguém viu ele sair. No centro do corredor, onde as luzes piscavam intermitentes, uma mensagem foi deixada, escrita em sangue congelado no chão. "Ela se lembra de vocês, e está voltando, passo a passo, espelho a espelho." Helena trancou-se na sala de observação. Ela sonhou com espelhos quebrados e olhos que a olhavam por trás de cada fragmento. Sonhou com uma entidade que andava de trás para frente, tentando remendar os traços deixados pela criatura do gelo, como se estivessem em guerra por um território que os humanos jamais entenderiam. Acordou com o espelho coberto de gelo em sua frente, mesmo que não houvesse nenhum espelho naquela sala. Nele não via seu reflexo. Via a entidade andando em silêncio em direção a si mesma eternamente. A Estação Áurea 7 estava deixando de ser um lugar no mundo. Estava se tornando uma cicatriz, uma dobra. E do lado de fora, cada passo da entidade ao contrário era mais próximo, mais nítido, mais real do que qualquer lembrança. Capítulo 4 – Tempestade de Ossos. Começou com um sussurro vindo do céu. Não das estrelas, não das nuvens, do próprio céu, como se o firmamento estivesse tentando descolar-se da realidade. Uma frequência aguda invadiu os rádios e os aparelhos eletrônicos da estação, e durante 7 minutos, nenhum sistema funcionou. Helena despertou com o som. Não havia sido um alarme, nem um estalo de algum equipamento, era o som de ossos batendo uns contra os outros. Centenas, talvez milhares. Ela se vestiu às pressas e correu para a área de observação. Marlov já estava lá. "Você tá ouvindo isso?" Ele perguntou pálido. "Parece chuva seca." Lá fora, uma névoa se formava no horizonte, densa e quase metálica. Conforme se aproximava, a temperatura caiu ainda mais. A câmera térmica registrava zero absoluto em pontos dispersos. Isso não era possível. Quando a névoa tocou a estação, ela caiu. Chuva, mas não de água. De ossos, pequenos, afiados, embranquecidos como os de aves, mas todos diferentes. Alguns tinham formas que lembravam estruturas de insetos gigantes. Outros, segmentos com orifícios que pareciam zumbir por dentro. Nenhum deles era reconhecível como parte de qualquer espécie terrestre. Os ossos batiam contra as janelas com fúria, tinham arestas afiadas e vibravam ao tocar o solo. Dentro da estação, as estruturas metálicas começaram a render, como se estivessem sendo examinadas por algo invisível.
Léo começou a gritar no dormitório. Helena e Marlo o encontraram encolhido, tentando arrancar a própria pele do braço com uma colher. Eles estão rastejando dentro, ele berrava. Eles querem me vestir, eles querem usar meu corpo como se fosse deles. No chão ao redor dele, centenas de pequenos ossos estavam se agrupando sozinhos, formando formas estranhas, estruturas biomecânicas com articulações e mandíbulas. Na sala de vigilância, Helena observou o lado de fora. As criaturas haviam surgido. Silhuetas altas e finas com membros alongados e costelas abertas como pétalas de ossos, rastejavam na nevasca. Tinham cabeças pequenas demais para seus corpos, e nenhum rosto visível. Algumas se arrastavam de lado, outras pulavam como insetos. Algumas apenas pairavam, sem contato com o solo. Elas se moviam entre a neblina como predadores cegos, guiados por ecos que não pertenciam a este mundo. Uma delas se aproximou da cúpula de vidro. Helena olhou nos olhos da criatura 2 buracos que pareciam estar dentro do vidro, não fora dele. E por um instante ela viu. Viu uma cidade de torres feitas de ossos vivos, crescendo como flores tortas sob um céu negro. Viu criaturas se alimentando de si mesmas, renascendo em novas formas, como se a dor fosse o único modo de continuar. Viu uma linguagem escrita em vértebras flutuantes, e entendeu que aquilo era um convite. Quando Helena recuou, sangue escorria de seus ouvidos. Léo estava imóvel, com o corpo dobrado de forma impossível. Marlos estava desaparecido. No corredor, rastros de garras longas cruzavam o chão congelado. O ar estava cheio de zumbidos, não de insetos, mas de pensamento. Na porta da sala de máquinas havia sido cravado um objeto. Um crânio, mas não humano. Ele era liso, alongado, com múltiplas cavidades em espiral, e ainda escorria neve preta de dentro de seus olhos, neve que se movia por vontade própria. Helena recolheu o crânio, contra todo instinto. E ao tocá-lo, ouviu: filhos do osso, filhos do frio, vieram costurar o mundo. Somos os que limpam o palco, somos os que preparam a pele. Ela chega, a devoradora vem, e todos vocês serão os rostos que ela usa. Ao final do dia, a nevasca cessou. Mas o mundo estava mais cinza. A estação parecia menor, como se estivesse sendo digerida pelo próprio ambiente. A própria neve agora rangia e havia sons, de passos. Pequenos, curtos, circulares. Como se alguém andasse sem parar ao redor de alguma coisa muito antiga, esperando que ela abrisse os olhos. Capítulo 5 – Os Lamentos de Auralha. A estação áurea, 7 já não seguia mais os ponteiros do tempo. O nascer do sol não era garantia de luz. E a noite, quando caía, não trazia escuridão, apenas uma espécie de ruído. Helena acordou ouvindo um som que não vinha de fora nem de dentro. Era como se estivesse suspenso no ar, entalado no gelo. Um eco aprisionado. O som parecia se repetir como uma lembrança involuntária, um lamento afinado, algo entre uma sirene distante e o último suspiro de alguém afogado. Vibrava através das estruturas metálicas. Ela pensou que estava sonhando, até perceber que os copos sobre a pia estavam quebrando sozinhos. A origem do som estava sob o solo. A criatura do gelo, agora silenciosa, havia escavado algo com seus apêndices ósseos, uma abertura escura e em espiral que levava a uma câmara subterrânea. Helena desceu sozinha. O ar estava parado, grosso, como se feito de cera. As paredes da câmara pulsavam com um brilho lilás, o mesmo brilho da rachadura no céu. Lá embaixo, ela encontrou cristais flutuando no ar, organizados em forma de círculos concêntricos. No centro, havia uma estrutura impossível. Era uma forma viva composta de sons solidificados, flutuando e rearranjando-se em ciclos rítmicos, como notas congeladas no tempo, mudando de forma conforme as frequências vibravam. Havia uma beleza profunda e insuportável nela. E então ela gritou. O som de Auralha não foi ouvido. Foi sentido. Cada célula do corpo de Helena vibrava como se estivesse sendo afinada. Seu sangue recuou para dentro dos ossos. Seus dentes rangeram sem contato. O som penetrou no espaço entre suas memórias, distorcendo lembranças até que ela não soubesse mais o que era lembrança e o que era invenção. Ela desmaiou por 11 minutos.
Quando acordou, não lembrava o nome do próprio pai, mas lembrava da entidade. Auralha. Aquele era o nome que surgia em sua mente, vibrando como um mantra esquecido. Auralha não falava, ela ressonava, e suas ressonâncias esculpiam pensamentos, sentimentos e matéria. Helena saiu da câmara com cristais crescendo em seu braço direito. Marluv apareceu naquela noite. Estava vivo, mas mudado. Carregava uma antena portátil que havia enterrado longe da estação. Disse ter ouvido o som da morte sendo gravado em camadas sucessivas. Disse que os cristais estavam chamando. Auralha é a voz dos que ficaram presos entre uma era e outra, sussurrou ele. Ela grita porque o tempo parou de ouvi-la. E agora, ela molda o que existe ao seu tom. A estação começou a se modificar. Paredes reverberavam baixinho, emitindo notas que não correspondiam a nenhum padrão conhecido. Instrumentos captavam palavras formadas por ruídos, nomes que nunca haviam sido falados por humanos. Taei, Kirven, Olyuta, Esuli e Auralha. No dia seguinte, Léo tentou falar com Auralha. Montou um transmissor improvisado no vão da câmara. Helena tentou impedi-lo, mas era tarde. Ele disse apenas: "Eu quero lembrar do som que veio antes da carne." Ligou o transmissor. Auralha respondeu com um rugido agudo, que quebrou os tímpanos de todos na estação, apagou os monitores e fez o teto da sala de controle derreter em espuma de metal. Quando correram até o local, Léo havia desaparecido. No lugar onde estava, apenas um cristal flutuando. E dentro dele, seu rosto. Não vivo, não morto. Somente preso. Na noite seguinte, os cristais começaram a crescer para fora da estação. Com cada novo broto, o ar vibrava com um novo tom. Cada nota parecia substituir uma lei da física. E os ventos passaram a cantar. Com a voz de Léo. Com a voz de Helena. Com a voz de todos os desaparecidos. Todos em uma única melodia dolorosa, imensa, eterna. O lamento de Auralha. Ela não queria ser ouvida. Ela queria que o mundo fosse redesenhado com seu som. Capítulo 6. O hospedeiro de Neve Negra. No quinto dia após o surgimento de Auralha, a neve mudou de cor. Ela caía mais lenta, como se hesitasse antes de tocar o chão, mas seu branco havia sido substituído por um tom escuro e viscoso, preto profundo com reflexos azulados, semelhante a petróleo, mas cintilante como obsidiana líquida. Helena a observava da janela do dormitório. Os flocos pareciam vivos. Alguns se fundiam no vidro, formando formas que lembravam rostos em desespero. Outros evaporavam no ar, soltando um chiado agudo que ecoava dentro dos ouvidos, mesmo com a janela fechada. Naquela noite, a estação foi infestada. Foi Marluv quem abriu a escotilha externa. Helena o encontrou na entrada de serviço de joelhos, sem casaco, com os braços estendidos. A neve negra caía sobre ele. Em vez de derreter, ela se infiltrava sob a pele, escorrendo para dentro de seus poros como fumaça líquida. Ele olhou para ela com olhos completamente pretos. Ele chegou. Está dentro de mim agora. Posso senti-lo arranhando meus ossos, tentando lembrar o formato da fome. E então sorriu com os dentes manchados de escuro. Levaram Marlos à enfermaria improvisada. Helena tentou aquecê-lo, mas seu corpo já não respondia à temperatura. Sua pele endurecia enegrecida com manchas em espiral. Ele falava dormindo, em uma língua que vibrava como estática viva. Em uma das gravações, sua voz foi sobreposta por outra. Algo mais fundo, mais grave, mais ancestral. Yet-Hor, o que anda entre os flocos, desperto do esquecimento. Cada floco de neve negra é um fragmento dele, um olho, uma boca, uma célula de seu corpo disperso. E nós somos os seus espelhos, os seus moldes, seus hospedeiros. No dia seguinte, o interior da estação estava diferente. Havia flocos negros crescendo nas superfícies. Eles grudavam nas paredes, pulsando suavemente. Quando alguém os tocava, sentia uma sensação de calor reconfortante, seguida por náusea e desorientação. O rádio, antes mudo, sussurrava uma canção de ninar, feita de vozes infantis em diferentes idiomas, todas desafinadas. Na frequência em captaram apenas uma frase repetida. Você é o corpo dele, e ele está se lembrando de como era viver. Marluv piorou.
Sua carne começou a se desprender, mas não sangrava. Em seu lugar, surgia uma crosta negra como gelo carbonizado. Ao final do terceiro dia, ele não era mais ele. Estava em pé no dormitório, alto demais, com membros desproporcionais. Os olhos eram 2 buracos redondos e fundos, de onde escorria vapor. Do peito aberto, escorria uma fumaça espessa. Yet-Hor se lembra do frio dentro da carne. Se lembra do som que fazia ao nascer, e quer nascer de novo. Em mim, em você, em todos. Helena fugiu, mas ele não correu atrás. Ele apenas se arrastou até a porta e saiu para a neve, levando sua nova forma com ele passo a passo, desmanchando-se em fumaça escura até se tornar nuvem. Na manhã seguinte, a estação estava coberta. Toda a estrutura havia sido envolvida por uma camada de neve negra como uma concha viva. Ela pulsava com baixa frequência. Os sistemas eletrônicos começaram a emitir sons sem estarem ligados. Helena, sozinha, tentou queimar um floco com um maçarico. Ele não reagiu. Mas cresceu. Dentro do tubo de chama, multiplicou-se, como se tivesse usado o calor para se alimentar. Surgiram pequenos apêndices, ganchos minúsculos que se prenderam ao maçarico. A estrutura derreteu. E uma palavra surgiu no chão, formada por fuligem congelada. Sede. Yet-Hor havia entrado. Não na estação. Na realidade. E agora, o mundo lá fora estava se tornando mais parecido com ele. Ou pior, sempre havia sido ele, apenas adormecido. E a neve era seu corpo lembrando como se mover. Capítulo 7. O livro que derrete pensamentos. A estação estava calada como um túmulo selado. Os sussurros sumiram. As criaturas se afastaram. A Auralha silenciou. A neve negra parou de cair. Por um único dia. Um dia de ausência. Mas não era paz. Era algo muito mais perigoso, expectativa. Foi nesse intervalo que Helena descobriu o livro. Estava escondido atrás da parede da sala de armazenamento, no que parecia ser uma saliência acidental no painel metálico. Ela só notou por causa da condensação, uma gota espessa e rosada escorria da fenda como suor de carne doente. Helena quebrou o painel com o pé de cabra e encontrou algo que respirava. Parecia uma manta de pele translúcida, dobrada como se esperasse ser aberta. Ao tocá-la, ela sentiu um pulso. O objeto se moveu por conta própria, desdobrando-se em páginas macias como vísceras secas. Não havia tinta. Havia luz. Palavras flutuavam sob a superfície da pele, letras que mudavam constantemente, girando em espirais, fragmentando-se em símbolos, reformando-se em formas que ela não conseguia ler, mas entendia instintivamente. O livro não foi escrito. O livro escreve. Quando Helena olhou por mais de 30 segundos, uma memória sumiu. Ela piscou e não lembrava mais da infância. Apenas flashes. Um urso de pelúcia azul. O cheiro de cânfora. Um portão que sempre rangia. Mas o rosto da mãe, apagado. Substituído por nada. Ela tentou parar de ler. Mas seus olhos já não obedeciam. As páginas giravam sozinhas como se fossem parte de um organismo vivo, e ela era digestão. As palavras se cravavam em sua mente, torcendo o tempo, o eu, o corpo. Não há verdade que não seja escrita novamente. Você é um parágrafo dentro do pensamento de algo que nunca morrerá. O livro lê você enquanto você tenta compreendê-lo. Na manhã seguinte, Helena acordou no chão da estação com o livro fechado ao lado, pulsando suavemente. Ela já não conseguia lembrar o nome do pai, da cidade natal, da data de nascimento, mas lembrava dos nomes no livro. Nomes que não podiam ser pronunciados em voz alta sem causar dor. Cada nome era um feixe de conceito, uma ideia com dentes capaz de morder a mente. E dentro dela, algo estava se organizando. Ao tentar esconder o livro, descobriu que ele a seguia. Cada sala que ela entrava, ele já estava lá. Em cima de mesas no chão, no beliche, mesmo trancado na ala médica. Sempre aberto, com uma nova página de símbolos flutuantes e novas ausências em sua memória. Ela começou a esquecer palavras comuns. Não conseguia mais dizer porta. Chamava-a de limiar. Esqueceu o espelho, trocando por vórtice de carne reversa. Era como se o livro estivesse substituindo a linguagem dela por outra, mais antiga. Marlo voltou, ou o que restava dele.
Estava coberto de manchas pretas e com a pele esticada em segmentos duros. Falava em tom baixo e seus olhos não piscavam mais. Você abriu, não foi? Helena sentiu. Então agora você está dentro dele. Você pensa que está lendo, mas o livro te guarda. Ele te escreveu. Ela perguntou sem voz. Como parar? Marlowe sorriu com a boca cheia de dentes novos. Você não para. Você vira nota de rodapé no corpo dele. E quando o livro terminar de se lembrar, você vai ser apenas uma das páginas. Naquela noite, o livro se abriu sozinho. Páginas subiram no ar, girando ao redor de Helena como folhas em um furacão. E então ele falou. Com todas as vozes que ela já ouviu, e com vozes que só poderia ter ouvido antes de nascer. Você está escrita. Sua carne é texto. Sua dor é gramática. Sua morte será prefácio. E então, silêncio. No lugar do livro, havia agora uma tatuagem viva no braço de Helena. Letras que se mexiam sob a pele, formando frases novas a cada dia. Ela entendeu. Ela era o livro agora. E Yet Horror era só um capítulo. Auralia, uma nota musical. E havia algo muito maior escrevendo tudo aquilo. Algo que começaria a se revelar, no próximo nome. Capítulo 8. O elevador para o subgelo. O chão da estação começava a afundar. Não em colapso estrutural, mas em tensão. Havia algo no gelo que cedia voluntariamente como se abrisse caminho. E sob seus pés, Helena sentia que algo esperava. O elevador de manutenção, até então inutilizado, foi reativado sozinho. Desceu para um nível que não existia no projeto original da estação. Um nível abaixo do zero. A tela digital do painel não exibia andares. Exibia um símbolo em espiral girando lentamente. Helena desceu. A sensação era de atravessar uma membrana. O elevador parou com um estalo surdo, e quando as portas se abriram, o ar estava denso como leite velho. A iluminação vinha de cima, mas não havia fonte visível. A luz parecia brotar das paredes, que eram feitas de uma pedra que lembrava mármore, mas pulsava em tons frios. O teto era alto demais, o chão sem fim. E logo adiante, o mundo desabava em uma cidade enterrada no gelo, oculta sob as fundações do tempo. Helena caminhou. Torres curvas se erguiam como presas de algum titã enterrado. Havia estruturas sem ângulos, sem base aparente, sustentadas por forças que ignoravam a física. O chão era irregular e respirava lentamente como carne adormecida. A cidade não estava morta. Estava hibernando. Nas paredes, corpos estavam incrustados. Mas não corpos comuns. Criaturas humanoides sem olhos, sem bocas, com crânios alongados como pedras rituais e braços múltiplos dobrados em gestos de súplica. Suas peles tinham símbolos semelhantes aos do livro, só que em relevo, como se esculpidos com luz sólida. E quando Helena passou, eles a seguiram com os rostos. Mesmo sem olhos. Mesmo imóveis. Ela sentia que eram lembranças congeladas. Ecos de uma civilização que jamais viveu no tempo linear. Algo que existia entre batidas do coração. Algo que já havia tentado nascer no mundo antes, e falhado. No centro da cidade, um pilar de gelo puro se erguia. Nele flutuava um relógio sem ponteiros que emitia um som seco e cíclico. Clac, clac, clac. Ao se aproximar, Helena percebeu que aquilo era tempo sendo contado ao contrário. E que ela também havia começado a andar para trás. Passos deixavam pegadas invertidas. Pensamentos retornavam segundos depois de serem formados. Lá sob o subgelo, a linha temporal se enroscava sobre si como uma serpente tentando engolir a própria cauda. Na base do pilar, havia uma inscrição escrita em ossos. Aqui jaz o tempo esquecido. Aqui a carne espera a segunda chance. Aqui os olhos que não veem sonham com os que leem. Helena entendeu. Essa cidade era o rascunho de um mundo anterior, um mundo abortado antes do nascimento do universo atual. E seus habitantes ainda estavam lá, à espera de que alguém reabrisse o livro, de que alguém lembrasse deles. Ao tocar o pilar, ela ouviu vozes. As vozes de todos os mortos da estação, de sua mãe, de crianças que nunca existiram, todas dizendo a mesma coisa. Acorde, você é o mundo que veio depois. Mas isso foi um erro. Quando Helena voltou ao elevador, ele já não era o mesmo.
Os botões estavam escritos com símbolos de sangue seco. A luz era vermelha. A cabine se fechou lentamente como se fosse uma boca satisfeita. E enquanto subia, as memórias dela começaram a se embaralhar. Ela se lembrava de ter vivido ali. Ela se lembrava de ter sido um dos seres sem olhos. Ela se lembrava do frio antes da primeira estrela. Ela se lembrava da queda original quando o primeiro universo foi recusado. E do nome dele. O nome que ainda viria. O nome que devora calendários e apaga relógios. Helena voltou à estação como outra. O livro em seu braço havia mudado. Agora, ele chorava gotas de tinta escura. E o céu tinha mais uma rachadura. Capítulo 9 – O Devorador de Reflexos. As rachaduras no céu haviam aumentado. Não eram apenas visuais, eram feridas reais, abrindo fendas no firmamento como carne doente. Através delas, Helena via pedaços de lugares que jamais existiram, e pessoas que nunca nasceram. Um céu dentro do céu. Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã do 9º dia, espelhos surgiram. Eles não estavam ali antes. Agora cobriam as paredes, portas, corredores, todos congelados, com a superfície ondulando como água sob vidro. Helena tentou tocar um, mas a mão recuou por instinto. O espelho não refletia o que estava diante dele. Refletia o que poderia ter estado ali. Refletia futuros mortos. Ela viu a si mesma sorrindo, cercada por uma equipe inteira viva. Um aniversário sendo comemorado. Uma taça de vinho. Depois, o mesmo reflexo derretendo, os rostos sorridentes apodrecendo em tempo acelerado até virarem caveiras vibrantes. E no fim, um olho preto surgia no vidro. Sempre. O fenômeno espalhou-se. Os espelhos começaram a sussurrar. Palavras como vapor, como orações invertidas. E então começaram a responder aos pensamentos. Quando Helena desejou ver seu pai, ele surgiu, jovem, vivo, acenando do outro lado. Ela quase encostou a mão. Quase. Mas então o vidro ondulou e o reflexo sorriu de forma errada, com dentes que não pertenciam a humanos. E o olho voltou. Maior, faminto. Marlov não teve a mesma sorte. Ele foi encontrado na sala de descanso, diante de um espelho recém-formado. Sua testa havia sido pressionada contra o vidro por tanto tempo que congelara. Mas o reflexo, ainda que ele estivesse morto, continuava se movendo. O reflexo sorria, piscava, estava livre. E então ele virou-se. Do outro lado do vidro. Olhou diretamente para Helena e sussurrou. Me deixa sair, já sou você em quase tudo. Helena correu até o laboratório de segurança. Descobriu que cada espelho agora se conectava a uma malha orgânica sob o chão, pulsando com energia dimensional. Estavam sendo alimentados por memórias roubadas, especialmente das vítimas da estação. Era como se cada espelho fosse uma boca. E eles estavam mastigando os eus possíveis. Um por um. Naquela noite, um dos espelhos rachou por dentro. Do interior surgiu uma criatura feita de fragmentos de reflexo, braços longos e espelhados, cabeça composta de múltiplos rostos derretidos, olhos feitos de sombra viva. Cada passo deixava pegadas frias que refletiam o teto. A criatura não fazia som. Mas por onde passava, as câmeras paravam de funcionar, luzes se apagavam. E pessoas esqueciam coisas. Helena correu dela por 4 horas, escondendo-se em corredores abandonados, passando por lugares onde antes havia corpos que agora nunca estiveram ali. A entidade era o que os espelhos escondiam. Chamava-se Vorgel, o Devorador de Reflexos. Aquele que vive do quase, do que poderia ter sido. Ele não tomava corpos. Ele tomava possibilidades. Helena percebeu tarde demais que já estava sendo desdobrada por dentro. Lembranças alternativas estavam invadindo sua mente. Ela já não sabia se realmente estivera ali desde o começo, ou se havia entrado do lado de dentro dos espelhos muito tempo antes. Em uma última tentativa, destruiu um dos espelhos com um machado. O espelho gritou. Não em som, mas com um flash de todos os reflexos mortos tentando escapar de uma só vez. Rostos partidos, futuros abortados, amores perdidos, amigos que nunca existiram. E então, silêncio.
Mas no sangue que escorria do vidro partido, uma frase surgiu escrita ao inverso. Você é só uma versão, e ele já escolheu qual manter. Helena começou a evitar espelhos. Mas eles a seguiam. No reflexo do gelo, nas poças congeladas, na retina alheia, no fundo da pupila dela. E sempre, sempre, aquele olho preto. Observando, escolhendo. E sussurrando o próximo nome. Capítulo 10 – O colapso dos dias. A estação áurea 7 havia se tornado um relógio quebrado. Os dias não seguiam mais uma ordem. Helena acordava em horas que ainda não tinham passado, ou que já tinham morrido. Os sonhos e a vigília se entrelaçavam, criando um labirinto temporal impossível. As paredes começaram a se mover. No corredor principal, Helena encontrou uma versão de si mesma e pálida com olhos fundos, vestindo o uniforme rasgado. Quem é você? Perguntou Helena, a voz trêmula. Sou você do amanhã que não quer nascer. As duas se encaram. O futuro dela tinha marcas de cortes profundos no rosto, cicatrizes que pareciam queimaduras de memória. Em outro corredor, ouviu risadas distorcidas. Era Marlowe, mas não o Marlowe que conhecera. Esse estava vestido com roupas de época antiga, falando em uma língua esquecida. Tempo é uma pele que se rasga, dizia ele, e aqui ele se tornou um predador. As horas se multiplicavam e desdobravam. Na sala de controle, relógios giravam para trás, e imagens do passado e do futuro surgiam em tela sem fonte. Uma entidade apareceu. Chonovori, o devorador do tempo. Um monstro feito de engrenagens enferrujadas, correntes e areia líquida, com múltiplos olhos que viam todos os momentos ao mesmo tempo. Ele sussurrava. O tempo não é linear. Nunca foi. Vocês estão presos na dobra que eu criei. Vocês são meus brinquedos. Meus ecos. Helena tentou fugir, mas se via repetindo os mesmos passos. O tempo a fazia tropeçar nas próprias memórias. Ela encontrou versões mortas de si mesma, sentadas nos cantos, sussurrando nomes que não deveriam ser pronunciados. Ao encarar Chonovori, o monstro partiu sua percepção em fragmentos. Ela viu sua vida inteira, e ao mesmo tempo nenhuma. No auge do colapso, Helena percebeu que Chonovori estava se alimentando não só do tempo, mas das histórias. De seus medos, de suas memórias. De seu nome. Com o pouco controle que tinha, Helena reuniu todas as vozes que conhecera. E gritou para o vazio. Eu me recuso a ser apagada. O grito cortou o ar, rompendo o ciclo. Chonovori recuou, mas não desapareceu. Ele se tornou uma sombra no canto da visão. E a estação por um momento ficou em silêncio. Mas Helena sabia. O tempo nunca mais seria o mesmo. E a próxima rachadura no céu estava se abrindo. Capítulo 11 – Nemote, o Senhor dos Sonhos Roubados. A estação áurea 7 mergulhou em um silêncio denso, mas não era paz. Era o prenúncio de um novo tormento. À medida que a noite caía, os sonhos dos sobreviventes começaram a se transformar. Helena acordava com fragmentos de memórias que não lhe pertenciam, rostos desconhecidos, vozes sussurrando segredos em línguas esquecidas, sensações tão reais que seu corpo reagia como se tudo fosse verdade. Numa madrugada, Marlos acordou gritando. Estão tirando minhas lembranças, disse, olhos arregalados. Minha infância, minha mãe, minha vida inteira. Helena percebeu que não estavam sozinhos. Nas sombras algo se movia, uma presença que escorregava entre as mentes, uma entidade feita de névoa densa e fragmentos de vidro. Ela tinha um nome. Nemote. Nemote era o senhor dos sonhos roubados. Sua forma era fluida, constantemente mudando, como se fosse composta de pedaços das memórias que devorava. Seus olhos eram buracos negros que sugavam a luz e a sanidade. Ele sussurrava. Eu coleto o que vocês esquecem, o que escondem, o que temem, e faço delas minhas correntes. Os sonhos tornaram-se prisões. Os sobreviventes não conseguiam mais distinguir o que era real. A cada noite, Nemote puxava fragmentos da mente deles, criando prisões oníricas, labirintos de memória onde eles ficavam presos, esquecendo seu propósito. Helena enfrentou seu próprio sonho.
Estava num campo de neve branca, mas tudo que tocava derretia em sombras, e uma voz ecoava: esqueça quem você é, esqueça o que busca. Ela lutou para se lembrar da estação, da missão, do livro, das entidades de Marlov de Léo. Mas tudo estava desaparecendo. Com dificuldade, Helena conseguiu acordar. Determinada, ela usou os cristais de Auralha para criar uma barreira de luz contra as invasões mentais de Nemote. Mas sabia que aquilo era só um paliativo. A verdadeira luta estava por vir. Antes do amanhecer, Helena ouviu um sussurro na parede. Você não é a dona das memórias. Eu sou. E então, a luz do cristal se apagou. O silêncio voltou. Mas o terror apenas começava. Capítulo 12 – O futuro que sangra. A estação estava envolta numa névoa densa, como se o próprio ar estivesse se condensando em melancolia. Helena sentia que algo invisível e implacável a puxava para dentro de uma visão, um futuro que ela não queria ver. Sentou-se no chão frio da sala de controle. As luzes tremeluziam, lançando sombras que se alongavam como mãos invisíveis. Então a visão veio. Era um mundo onde o gelo tinha consumido tudo. A estação, reduzida a ruínas, soterrada pela neve negra viva. Os sobreviventes que restavam, rostos pálidos e olhos vazios, caminhavam como fantasmas, marionetes do destino. No horizonte, uma sombra enorme se erguia, a Devoradora, a entidade suprema, que havia vindo para reclamar o que lhe fora prometido. Helena sentiu um peso esmagador no peito. Em meio ao desespero, ouviu uma voz. Era Marlov, ou ao menos o que dele restava. Há uma escolha, Helena. Uma queima de memórias. Um sacrifício para reverter o curso. Ela sabia do que ele falava. Sacrificar a si mesma para reescrever o tempo. Para apagar a estação da existência com tudo que ela contém. Apenas assim poderiam deter a Devoradora. A dúvida a dilacerava. Se apagasse tudo, não existiriam mais memórias, histórias, nem a dor. Mas também não existiriam esperanças. O mundo, como conheciam, seria um vazio gelado e silencioso. Enquanto a visão se desfazia, Helena sentiu o livro na pele pulsar em uníssono com seu coração. A entidade maior sussurrava pelo espaço entre as fissuras do céu. Apenas o esquecimento traz o fim do medo. Apenas o fim traz o começo do nada. Com os poucos sobreviventes reunidos, Helena expôs o plano. Eles deveriam decidir. Viver e enfrentar a Devoradora, ou morrer para impedir que tudo continuasse. O relógio marcava o fim. A estação toda tremia. As rachaduras no céu se expandiam, ameaçando engolir tudo. E Helena sabia. O capítulo final estava chegando. Capítulo 13 – O último verso da neve. A estação áurea, 7 tornou-se um altar de silêncio e gelo. Helena reuniu os sobreviventes no centro, sob a rachadura maior do céu, uma fenda pulsante que brilhava com cores que não deveriam existir. O ar vibrava com uma frequência que corroía a sanidade. Com mãos trêmulas, ela tocou o livro que agora vivia em sua pele. A leitura final estava gravada em sua carne, uma sentença escrita em dor e esquecimento. O sacrifício começou. Cada sobrevivente pronunciou um nome que não era seu, uma memória que não lhes pertencia, entregando-se ao vazio. A estação começou a desmoronar em camadas de névoa negra e cristais quebrados. Helena sentiu o corpo se dissolver. Seus pensamentos escorregaram, transformando-se em sons e imagens que nunca mais pertenceriam a ninguém. A rachadura no céu se alargou, tragando a estação inteira em um silêncio absoluto. Mas então, algo inesperado aconteceu. A Devoradora não veio para destruir. Ela veio para renascer. E a estação, o livro, as memórias, tudo se tornou uma semente. No vazio frio entre mundos, uma nova forma nasceu. Um ser feito de ossos, cristal, som e memória. Um ser que sussurrava nomes que ninguém mais podia ouvir. E em algum lugar muito distante a neve ainda caía. Sussurrando histórias esquecidas. Histórias que estavam apenas começando.